Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos. Olha eu aqui, sexta-feira, para poder falar com vocês sobre a sexta rodada da Série B. Por quê? Porque nessa sexta-feira, dia 25/6, já começa a sétima. Vamos lá, a rodada começou na terça, teve jogo quarta, teve jogo quinta. Agora, quinta-feira à noite, o duelo Cruzeiro e Vasco acabou. E hoje já começa a sexta e vai até domingo. No domingo, na segunda-feira de manhã, eu volto para falar sobre a sétima rodada. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los, façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, hein? Tem sempre vídeos da Série B, C, D, dos grandes clubes, tem programas ao vivo, tem futebol ao vivo, enfim. Você curtir, ative o sininho, para você sempre ficar sendo informado. E principalmente, sua opinião. Fale do clube da sua cidade, o clube do seu estado, o clube de onde você curte, até sobre quem saiu, quem chegou, quem trocou treinador, enfim, essas informações também para a gente trocar ideia, certo? Vamos falar da sexta rodada porque teve mudanças significativas do G4. O G4 agora tem Náutico, que perdeu 100%, mas continua líder. O Goiás voltou, o Coritiba voltou e o Operário está ali. É verdade que o Botafogo, que estava dentro do G4, não jogou. Na sexta rodada, a partida Botafogo e Avaí foi adiada. Por quê? O estádio Newton Santos está sendo aproveitado pela Copa América, então não está tendo jogos. Assim como o Cuiabá na primeira divisão, também ali na Arena Pantanal, não está tendo jogos, o Newton Santos também não. Aliás, a seleção brasileira jogou lá, vocês acompanharam contra a Colômbia, um pasto, hein? Melhorar aquele gramado, o Newton Santos não merece isso. Mas enfim, nós tivemos só 9 jogos nessa sexta rodada, e como o Botafogo não jogou, era Botafogo e Avaí, o Botafogo saiu do G4. Inclusive, tem 4 times que têm um jogo a menos. Agora, o Avaí com o Botafogo dessa partida, tem o Coritiba, o Brusque. Então esses times têm um jogo a menos. Aí você também tem o CSA, tem um jogo a menos, e o Remo com um jogo a menos. Então são 6 clubes que têm 5 jogos apenas. De repente, essa partida eles podem ali colar ou até entrar dentro do G4. Tá? Então vamos começar por ordem, porque é o seguinte, nós tivemos 4 0-0. Brusque e Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Operário, Remo e Guarani, Londrina e Náutico. Desses 4 0-0, vocês vão ver, o Náutico era 100%, né? Tinha 5 jogos, 5 vitórias, então empatou a primeira vez lá em Londrina, no Estádio do Café, mas continua líder com 16 pontos. O Londrina, com esse pontinho, foi a 4, mas continua na zona do rebaixamento, na 19ª colocação, hein? Situação preocupante do Londrina. Então, tem que dar uma melhorada, o Roberto Fonseca vai ter que dar uma melhorada no time, embora empatar com o Náutico, com o líder, é bom resultado, claro. Vamos falar também de outro 0-0 que foi da Ponte com o Operário. A Ponte, 6 rodadas, não venceu nenhuma, somou seu segundo ponto, é a lanterna do campeonato. Nossa, o Gilson Kleina chegou lá e o time ainda não ganhou, hein? Complicada a situação da Ponte. Em contrapartida, o Operário, que jogou fora de casa, fez um pontinho, foi a 11, está na terceira colocação, com os mesmos 11 pontos do Goiás, e está ali, se consolidando dentro do G4. Tá na dele, hein? Tá na dele. O Brusque, vamos lembrar que o Brusque empatou com o Sampaio, o Brusque estava dentro do G4, ele saiu. Ele tem 10 pontos que nem o Coritiba, mas nos critérios o Coritiba é o quarto, ele é o quinto. Porém, assim como o Coritiba, o Brusque tem um jogo a menos. Vencendo esse jogo, ele pode, claro, voltar ao seu G4. Ele tem um jogo a menos, mas empatou em casa com o Sampaio. O Sampaio está fazendo uma campanha para tentar chegar. Ele tem 9 pontos, está na dele. Um ponto atrás do Coritiba, que é o quarto colocado. Evidentemente, fez um pontinho lá diante do Brusque fora de casa. Maravilhoso, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. E o Remo e o Guarani que empataram e estão ali no meio da tabela. Empataram o jogo lá no Belém do Pará. O Guarani tem 7, está na 7ª colocação com 9 pontos. O Curitiba tem 10, está no G4. Também está ali, ó. Beleza, campanha tranquila. E com esse pontinho somado em casa, o Remo foi a 6. Na 14ª colocação, que tem muito time com 10, 9, 8, ali 7. Então está na 14ª colocação, mas vamos lembrar que o Remo tem um jogo a menos. E com 9 pode colar no G4. Então pelo menos está tudo mais ou menos tranquilo. Quem venceu, saiu numa situação que estava lá na zona do rebaixamento e saiu, foi o Confiança, lá em Sergipe, em Aracaju, fez 1-0, gol do Serginho de cabeça. E o Vila Nova, que perdeu o seu treinador. O Wagner Lopes foi demitido, conversando, essa sexta-feira deve ser anunciado o novo treinador, mas perdeu
E aí já é o terceiro treinador, eu estava até vendo aqui na minha listinha, o Rodrigo caiu no Vitória, chegou o Ramon Menezes. O Felipe Conceição caiu no Cruzeiro, chegou o Mozart. Agora caiu o terceiro treinador, que é o Wagner Lopes no Vila Nova. E aí o Confiança saiu da zona do rebaixamento, eu estou vendo aqui o Confiança foi com 7 pontos na 12ª colocação. Saiu aquele sufoco. E o Vila Nova não. O Vila Nova tem 15 pontos na 17ª colocação, o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Complicada essa situação. Quem venceu bem um duelo com o time tradicional foi o Goiás. O Goiás, que tinha perdido do Brasil na rodada passada e saiu do G4, vocês lembram? Voltou agora assumindo a vice-colocação com 11 pontos, fez 3-0 no Avaí. Gols do Apodi, do Bruno Mezenga e do Caio Vinícius. Tudo tranquilo com o Goiás do Pintado, um dos favoritos ao título, vai a 11, ali atrás do Náutico, tranquilão, deixa o Avaí com esse resultado, ele deu uma queda. O Avaí, deixa eu ver aqui na minha tabelinha, Avaí, ele saiu da zona de classificação, e o Avaí, por enquanto, está na 18ª colocação, com 4 pontos dentro da zona do rebaixamento, hein? Complicado, só que tem um jogo a menos. Como ele tem 4 pontos, se ganhar esse jogo a menos, que é contra o Botafogo fora, ele vai a 7 e fica no bloco intermediário. Mas olha, o time do Claudinei Oliveira, campeão catarinense, tá terrível, hein? Tá mal nessa início de Série B. Quem venceu também duelos tradicionais foi o Coritiba, com o gol do Vagninho, aquele que jogou no Guarani o ano passado, ele fez 1-0 em cima do Vitória. O Vitória, com 6 pontos, está na 13ª colocação, não está longe do G4, 4 pontos do G4. Mas o Vitória não consegue embalar, mesmo com o Ramon chegando, né, para o lugar do Rodrigo. O Coritiba, do Mourinho, do paraguaio, foi a 4ª colocação, com 10 pontos e um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos, ele é vice-líder. Ele fica no lugar do Goiás na vice-líder e joga o Goiás para a 3ª colocação. Então o Coritiba, pelo menos um clube tradicional que está ali brigando, e agora, nessa 6ª rodada, voltou para o G4. O CRB se recuperou, fez 2-1 em cima do Brasil, gols do Diego Torre e do Eric. O Rômulo fez o gol do Brasil. O CRB, olha, o CRB também quer colar. Ele está com 10 pontos, os mesmos 10 pontos do Curitiba. Só que ele é 6º colocado, porque nos critérios o Curitiba é 4º, o Brusque é o 5º, o CRB é o 6º. Mas está ali, hein? Numa situação tranquilão, e brigando pelo G4. Boa campanha do time do Alan Al. O Brasil sempre briga contra o rebaixamento. Ele está na 16ª colocação com 5 pontos, e com esses 5 pontos, ele está ali, fora da zona do rebaixamento ainda, mas 1 ponto só na frente. Tem que tomar cuidado o Brasil. E para finalizar a rodada, aí foi na quinta-feira à noite, um belo jogo, Vasco e Cruzeiro. O jogo, assim, tecnicamente falando, foi ruim. Mas o Vasco fez 1-0 com o Morato logo no início do jogo. Aí o Matheus Barbosa fez 1-1 e o Matheus Barbosa fez 2-1. O Cruzeiro ganhou a primeira com o Moser dentro do Mineirão, tomou seus 3 pontos, foi a 7, ou seja, está a 3 do G4, dando aquela respirada, e alcançou o próprio Vasco, que tem 7. Mas nem Cruzeiro nem Vasco conseguiram ainda entrar no G4 e nós já estamos na 6ª rodada. Então, a situação é assim, para vocês saberem. O Náutico com 16 é o primeiro, o Goiás com 11 é o segundo, o Operário com 11 é o terceiro, e o Coritiba com 10 é o quarto. Então esse é o G4, os times que subiriam para o Brasileirão. Quem cairia hoje? O Vila Nova com 5 pontos, o Avaí com 4, o Londrina com 4 e a Ponte Preta com 2, hein? Clubes tradicionais ali derrapando com situação complicada. Bom, como eu disse para vocês, hoje, nesta sexta-feira, dia 25 de junho, vai começar a 7ª rodada. Temos às 4h30 Avaí e CRB. O Avaí querendo sair da zona do rebaixamento, jogando em casa, contra o embalado CRB, que se ganhar, entra no G4, mesmo que de maneira provisória. Ainda hoje, nós temos à noite o Guarani com o Coritiba. O Guarani querendo vencer para poder entrar, pelo mesmo que seja provisoriamente, no G4, onde já está o Coritiba. Aí às 19 horas também de hoje, nós temos o Operário querendo se consolidar, se vencer, assume a vice-liderança, junto, vai jogar em casa, lá em Ponta, contra o Confiança, que está tentando ter confiança. Olha que brincadeirinha boba. Confiança, se ganhar, ele cola e definitivamente no G4. E o Operário assume a vice-liderança. Outro bom jogo. Olha o duelo dos desesperados. Joga hoje também às 19 horas, lá em Pelotas, o Brasil, se não ganhar, vai
muito provavelmente vai entrar na zona do rebaixamento, diante da Lanterninha Ponte, que vai tentar sua primeira vitória. Nem venceu nem com o Gilson Kleiner, nem na Série B. Situação complicada. E ainda hoje nós temos o clássico com o Vila Nova com o Goiás, clássico goiano. O Goiás, segundo colocado, querendo colar ali, evidentemente, no líder náutico. E o Vila, que já deve anunciar ainda hoje o seu novo treinador, com a saída do Wagner Lopes, numa situação complicada, inclusive dentro da zona do rebaixamento. No sábado, nós temos às 16h30 o Sampaio encarando o Botafogo. Que duelo bom. O Sampaio, se vencer, dependendo da combinação de resultados, ele pode entrar dentro do G4. E o Botafogo, para voltar para o G4, tem um jogo a menos. Jogo bom também amanhã, hein? E nós temos amanhã o Vitória, que quer colar no G4, está ali na bloco intermediário, enquanto encarando o desespero do Londrina, último colocado dentro da zona do rebaixamento. E amanhã à noite, aí sim o líder invicto, Náutico, recebe o Remo. O Remo precisando vencer, que se vencer tem um jogo a menos, fica numa situação privilegiada. E o Náutico manter a liderança que ele vem mantendo desde a primeira rodada. O time do Hélio dos Anjos está tranquilo. No domingo, nós temos o CSA enfrentando o Cruzeiro, bom duelo. O CSA tentando se recuperar, saindo lá do bloco lá atrás, tem 5 pontos, um jogo a menos, é verdade, diante de um Cruzeiro embalado com a vitória em cima do Vasco. E se vencer, claro, pode colar ali definitivamente no G4. E nós finalizamos a rodada no domingo, às 9 da noite, quando o Vasco pega o Brusque. O Brusque, time embalado, time bom, está na 5ª colocação fora do G4, porque tem um jogo a menos. E o Vasco tentando recuperar. Ganhou do CRB, perdeu do Cruzeiro. Vamos ver esse jogo também, esse jogo promete. Claro, na segunda-feira cedinho, eu venho e passo para vocês toda a situação da 7ª rodada, principalmente se nós tivermos mudança no G4 e nas últimas colocações, o famoso Z4. Feito? Forte abraço a todos, façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar, dê um likezinho e dê sua opinião, dê sua informação para me ajudar. Ok? Um abraço e até a próxima.